Quando a gente vê algumas pessoas falarem de cena musical, a gente vê sempre ligado a esse tema o seguinte quesito. Cara, falta mais consciência, né? As pessoas não estão unidas, né? Tem sempre essa questão de união, por isso que uma cena não se forma. Mas eu tô aqui para te dizer que vai muito além de união a criação de uma cena. E olha, se você não quer ouvir verdade, não fica nesse vídeo, porque esse vídeo ele é muito verídico. Cara, cenas não são criadas da cabeça de alguém. Ninguém nasce, cresce pensando, eu vou criar uma cena, cria e dá certo. Cenas são orgânicas. Guarda bem isso. Uma cena é composta de artistas locais que constroem suas próprias audiências, eles têm êxitos locais, e esse êxito local, esse resultado, gera naturalmente o interesse de outras bandas que estão ali na mesma época fazendo o mesmo tipo de som, querendo fazer a mesma carreira, mas ainda não tinham um estímulo para seguir. Esse tipo de resultado local estimula outras bandas a fazerem o mesmo, a colocar mais força nas suas carreiras, e aí quando isso acontece, você acaba vendo outros resultados pipocando, e aí você pode dizer, cara, tá começando a nascer uma cena aqui. Então você percebe que não é simplesmente chamar bandas, artistas para se unirem, para ter aquela fraternidade em torno de um objetivo que é fortalecer aquele local. Tudo isso está embutido? Tá, mas o que catalisa isso, que faz cenas acontecerem, primeiro, é a espontaneidade, ninguém fabrica isso, como eu falei, e isso parte, né? Essa cena ela nasce depois que existem bandas locais acontecendo localmente, e isso estimula quem está começando ou quem já está na estrada e não alcançou a colocar mais força e chegar onde aquela banda daquela cidade, daquele bairro chegou. E quando você tem essa banda que chegou localmente se abrindo para ajudar, é claro que tudo flui muito mais naturalmente e mais rápido. E essas bandas que se destacam localmente, você vê em muitas delas essa conexão direta com o público local pelo pensamento, pela forma de pensar, pelo comportamento, né? E por você estar no mesmo lugar, respirando o mesmo ar, você pensa muitas vezes igual a esse público. Quando você traduz isso artisticamente, você tem uma audiência ali para te ouvir, né? Não é o artista mainstream que está falando o que aquele público vive, é você. Você tem uma vantagem por isso, né? Foi o que aconteceu com o grunge, por exemplo, né? Quando você tinha ali o Mother Love Bone, que foi talvez a primeira grande banda a despontar localmente ali em Seattle, que traduzia isso para o público, né? Mother Love Bone foi a banda que deu origem ao Pearl Jam, né? E teve ramificações ali no Soundgarden também. Então se tinha ali uma banda que mostrava para a audiência em letras o que aquela audiência vivia, né? Seattle era uma cidade bem à parte dos Estados Unidos. Quando você pensava em música, você nunca ia pensar em Seattle, né? Era a chamada cidade cinza, né? Que ninguém dava bola, e a juventude ela transparecia isso, nesse desânimo, essa não adequação com o que rolava no mainstream também. As pessoas não curtiam o que era mainstream na época, né? Você tá falando aqui de década de final dos anos 80, então você tinha ali o hard rock que as pessoas não gostavam, de Bon Jovi, enfim, Def Leppard e por aí vai. Não era o que aquela juventude queria ouvir, não estava adequado com o pensamento, com a vivência daquele público. E aí surgiu o Mother Love Bone, que era uma banda que representava, falava sobre isso, né? O que aquela audiência queria ouvir, expor, apareceu uma banda falando sobre isso. E aí, no esteio da Mother Love Bone vieram as demais, né? Naturalmente, a Mother Love Bone acabou, deu origem ao Pearl Jam, enfim, mas você já tinha ali uma cena vendo aquilo acontecer, pronta para poder fazer o mesmo. Cara, tem uma banda ali representando muito bem o que esse público pensa, falando disso e trazendo um som também muito parecido com o que eu gosto de fazer. Vamos fazer também. Quantas bandas nasceram com esse propósito em Seattle depois disso, né? Cena orgânica, foi assim que aconteceu. E aí você tá falando de resultado, né? Quer dizer, não é uma banda que tem um ideal, que, poxa, muito legal esse pensamento, essa linha, esse som,
Mas, cara, ninguém tá ouvindo, né? As pessoas não estão conectadas, né? Se você não tem resultado, se você não tem público ali para ouvir, cara, muito difícil você conseguir incentivar, conquistar outras bandas a fazerem o mesmo, porque você não tá dando exemplo, né? Bem interessante o que aconteceu no Brasil aqui, se eu não me engano foi início de 2000, meio de 2000, dos anos 2000, né? 2008, 2009, quando veio o fenômeno do Tecnobrega aqui, né? Capitaneado pela Gabi Amarantos, né? A gente tinha ali uma cena local de artistas que nasceram fazendo um estilo musical que misturava o brega com o techno, mas só vieram a acontecer depois que literalmente a gente viu o resultado, viu o público, viu. E aí no caso do Tecnobrega, a gente viu ali realmente gente vivendo de música com o Tecnobrega. Os primeiros artistas Tecnobrega que nasceram, eles só vieram a ter resultado local quando a cena floresceu, quando houve investimento e a gente via ali localmente artistas vivendo dessa música. Aí sim se constrói uma cena, aí nasceu a cena Tecnobrega. Inclusive a Gabi Amarantos já falou disso em entrevistas várias vezes. No início da minha carreira, a gente queria criar uma cena musical e a gente não tinha os artistas para poder dar sustentabilidade para essa cena. Hoje, nesse momento bacana, tem o Felipe Cordeiro, tem a Lia Sofia, a Dona Onete, Gangue do Eletro, a Ilha Magalhães, Luiz Soares, tem um monte de artista legal que está vindo junto comigo e fazendo essa nova cena que tanto está se falando. Então se criou um movimento de fato e um movimento que surgiu com naturalidade. Então você percebe que tudo tem a ver com você acontecer, em você apresentar resultado e não aguardar nascer uma união de músicos. Não é por aí. A união vai acontecer, mas ela acontece quando primeiro tem aquele artista ou aqueles artistas que são catalisadores, que vão na vanguarda mesmo, aparecem, colocam a cara, constroem sua audiência e aí falam, levantam a bandeira dizendo, olha, dá pra fazer música, vamos se unir, entendeu? E aí vem realmente o apoio, vem outras bandas e aí a cena realmente nasce. É dessa forma. O que a gente percebe hoje com a internet é que falta isso. Faltam artistas catalisadores. Os catalisadores são esses que geram resultado, levantam a bandeira e chamam outros para participarem desse momento, né? A gente tem gente gerando resultado, mas recluso, querendo só o resultado para ele. E a gente tem outros também que têm a melhor intenção dos mundos, querem florescer, querem fazer com que outras pessoas floresçam, mas não geram resultados, não sabem sequer gerir a própria carreira, não incentivam, não estimulam. Então, se você pensa em contribuir com a sua cena, primeiro, cara, pensa em contribuir consigo mesmo. A tua carreira precisa florescer, precisa acontecer ali internamente. Eu não estou falando de explorar isso a nível nacional ainda não. A escala nacional é uma consequência que pode vir ou não. Mas localmente você tem que acontecer para estimular outras pessoas a fazerem o mesmo que você está fazendo. Se você abre, né, as portas para poder ajudar, você coloca mais velocidade nesse processo e aí organicamente pode ser que a tua cena ela floresça. Bem importante falar sobre isso, porque não é só boa intenção, não é só chamar as pessoas para se unirem, não é só isso. É importante gerar resultado para estimular outras pessoas a fazerem o mesmo que você. E se você tiver a generosidade de se abrir para ajudar, a velocidade disso é maior e talvez nasça uma cena interessante aí onde você está, beleza? É isso, se inscreve no canal se você não é inscrito, embaixo do vídeo tem links para o meu treinamento Palco Digital, curso Palco Digital que está já na versão 5.0, meu Instagram, enfim, toda semana tem vídeo aqui e eu te vejo em breve no próximo vídeo. Abraço!